Muito boa tarde a todos, muita paz, sejam bem-vindos ao programa O Verbo. Meu nome é J.C. Maloa, o vosso reverendo que todas as terças e quintas-feiras, a partir das 17 horas, traz-vos aquilo que é a vontade de Deus, a palavra, o Verbo. E como você está mesmo no Verbo, sabe que aqui não se fala mais nada além do cristianismo, da palavra, além daquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a vontade de Cristo para a sua igreja. E indo para aquilo que é a vontade de Cristo para a sua igreja, hoje nós iremos falar sobre relaxamento das medidas para a realização de cultos religiosos. É isto mesmo, como é sabido, estamos em estado de emergência e por estarmos em estado de emergência, o governo decretou que algumas instituições não deveriam funcionar, dentre estas a igreja, e a igreja está recolhida neste momento à espera que haja um pronunciamento contrário para que as suas portas voltem a abrir e assim os crentes possam congregar. No entanto, há medidas que foram lançadas há bem pouco tempo, estamos a falar do dia 22 de julho de 2020, uma carta que circulou do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, traz algumas medidas de relaxamento para a realização de cultos religiosos e é sobre isto que nós iremos debater aqui no programa. Nós somos a Mega Televisão, estamos na TNT, Star Times e também estamos na TV Cabo. Infelizmente este programa não vai em direto para as nossas linhas online, Facebook, YouTube, mesmo por alguns constrangimentos de internet que estamos a ter, mas nós iremos fazer o streaming logo que oportunamente para que aqueles que nos acompanham via internet possam ter acesso ao conteúdo de debate de hoje. Mas também queremos aproveitar para dizer a você em casa que está interessado em colaborar com o programa O Verbo, que nós estamos à espera que você entre em contato com o nosso departamento comercial e seja um parceiro deste programa. Falando de parceiros, eu quero mandar um cumprimento aí muito especial ao pastor Tiago. O pastor Tiago, um grande abraço. O pastor Tiago, ele é gerente da livraria CIPAD, e a livraria CIPAD, que está neste momento com 30% de desconto nos seus livros, ali na Eduardo Mondlane. É uma boa livraria, tem bons conteúdos bíblicos, você que acompanha, você que lê livros evangélicos, bíblias, você pode ir lá e adquirir estes materiais que eles têm lá disponíveis. Eu quero agradecer a ele, porque da vez em que nós tivemos um encontro com o Presidente da República, ele ofereceu-nos, especificamente a mim, uma Bíblia muito boa para oferecer ao Presidente da República, e eu agradeço por isso retribuo o agradecimento, convidando aqueles que são espectadores do Verbo para também adquirirem outro material na livraria CIPAD. Vamos agora àquilo que é o nosso conteúdo, medidas de relaxamento. Tenho aqui comigo 3 homens de Deus, mas vou começar mesmo pelo pastor e doutor Sérgio Massinga. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. A nota número 615 do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, para a Direção Nacional de Assuntos Religiosos, traz aqui o seguinte conteúdo. No âmbito do relaxamento das medidas para a realização de cultos religiosos, a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, vem por este meio solicitar a informação da existência de condições das medidas de prevenção contra o Covid-19 na vossa confissão religiosa abaixo descritas. Depois temos aqui um conjunto de 16 medidas que podemos rapidamente elencar algumas. Cada confissão religiosa deve identificar os espaços de culto, demarcar a distância de 1,5 metros, determinar o número de participantes de cada culto, observância das medidas de higienização. Todos os locais do culto deverão ter um tapete, manta na entrada e embutido de desinfetantes. Os cultos podem ser realizados em espaços abertos. No caso de mesquitas, cada fiel deve vir da sua residência com a própria oração feita. No fim de cada culto haverá um intervalo de 1 hora para efeitos de higienização no espaço. Os locais de culto deverão manter sanitários higienizados. Cada confissão religiosa irá realizar 5 cultos no máximo por dia, com duração de 1 hora, usando uma porta para entrada e outra para saída. Os instrumentos musicais devem ser constantemente desinfectados a cada ação de culto e usados apenas para uma única pessoa em cada culto. Manter o registro obrigatório dos participantes, nome, contato, para o controle, manter o mesmo pelo menos durante 21 dias. Encerrar as bibliotecas das congregações de modo a garantir prevenção. Os grupos corais devem ser interditos. 13. Os casamentos e batismos deverão ser realizados sem um contato físico com as pessoas e observar o distanciamento recomendado. 14. Os dirigentes e líderes religiosos deverão capacitar ou criar grupos
de pessoas que irão fazer a monitoria para o controle de medidas adotadas a cada culto. 15. Uso obrigatório de viseiras por parte dos dirigentes das igrejas que dirigem os cultos. E 16. Fiscalização será feita pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. E depois vem aqui uma nota, diz que a informação deve conter o nome da confissão, o endereço físico, número de telefone, bem como das paróquias, mesquitas, templos, sinagogas, salões que reúnem condições para a realização de cultos religiosos, observando medidas acima descritas. Agradecíamos que a informação seja enviada à Direção Nacional de Assuntos Religiosos até o dia 24 do corrente mês, atenciosamente, assinado o diretor nacional, o reverendo doutor Arão Litsuri. Este ofício é do dia 22 de julho de 2020. Houve muita especulação à volta deste ofício. Muitos tiveram acesso à mesma via a internet, pelos mídias, e ficou sem saber exatamente para quem é que este ofício é dirigido. Na verdade, aqui vem esmo senhora, senhora, não tem nada. Há um ofício que eu depois encontrei que vinha esmo senhora, senhora, todas as igrejas, mas tinha, já não vinha com o carimbo da direção, mas vinha com a assinatura do doutor Arão Litsuri. Vamos começar por aí. Este ofício, a quem é dirigido? Vai para as igrejas? Foi dirigido para as igrejas? Ou foi um ofício do Ministério da Justiça para assuntos internos ligados à direção? Boa tarde e muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui para debater este assunto que é de grande interesse, principalmente para a comunidade religiosa. É um documento bastante estranho e mesmo a forma como aparece, eu acho que há mecanismos para determinar se um documento chegou àquele que é destinatário ou não. E um desses mecanismos, na verdade, temos um protocolo em que as pessoas vão indicar que receberam e ali estamos. É verdade que hoje nós estamos a falar de meios de comunicação, neste caso de redes sociais e outros meios de comunicação, mas eles não são ainda, aliás, temos estado a ressaltar isso, não são eficazes na nossa realidade. Para a questão que me coloca, para quem este documento é dirigido, não parece que tenha aqui um destinatário concreto. Eu acho que era uma tentativa e chega a essa conclusão de que chegou, porque nós estamos a falar dele hoje e algumas pessoas, na verdade, começaram a correr para lá. Mas agora, se nós estamos a tentar atingir um destinatário que até algumas vezes está num sítio recôndito, como é que nós confirmamos que esse documento chegou lá? Se nós estamos a falar a nível das cidades, como sempre a gente também tem estado a dizer, que onde até faltam-nos luz algumas vezes, falta-nos algumas vezes a rede da internet. E como é que nós podemos garantir que chegou ao sítio onde tem que estar? Há uma outra coisa muito interessante em relação a este documento, é que ele também, além de não indicar, não especificar quem são os destinatários, também foi distribuído, primeiro, parece que surge a nível da cidade de Maputo e indica exatamente que esses documentos têm que ser canalizados para a direção dos assuntos religiosos, que é na cidade de Maputo. E parece-me que também não prevê que nós temos aqui 11 províncias deste país. Não é? E como é que essas pessoas fazem depois a canalização desses documentos? Faz também impressão olhar para esse documento, porque um dos aspectos também que parece, mais uma vez, não conhecemos a nossa realidade. Aliás, é verdade que uma e outra igreja tem aí 2 portas e tudo mais, mas grande parte das nossas igrejas, das igrejas principalmente deste país, igrejas de mesquitas, tem uma porta. É verdade que é uma porta ampla, de alguma forma, mas é uma porta. Então, é verdade que tem que se criar aqui mecanismos, não sei exatamente para quem isso está, mas também traz outros problemas. Já foi e é algo que está a ser densamente debatido, a utilização de tapetes, porque chega-se a dizer que tapetes são outra fonte de propagação de doenças, de outros males. E mesmo assim nós insistimos com a utilização desse tapete. Qual é o efeito útil disso? Então, há aqui elementos, na verdade, que é preciso nós termos em conta o que é que nós queremos atingir. Há outro aspecto estranho ainda. Como é que um documento oficial
surge, aliás, é preciso ter em conta aqui que nós estamos a vir de uma situação em que o Presidente da República falou, mais ou menos no dia 28 de junho, que é o mês passado, 28 de junho, e já aí aventava-se essa possibilidade, ok, as igrejas estando, não é verdade, que colocou-se ali que ok, não vão abrir naquela altura, mas colocava-se aqui a situação de poder, de alguma forma, ter-se aqui o efeito, ou seja, de ter que se trabalhar no sentido de as igrejas mesmo terem que preparar esse mecanismo. Por que não se colocou isso nessa altura e só exatamente dá-se umas 24 horas para o fazer e numa realidade como esta em que nós estamos? Então, há aqui muita coisa e principalmente tendo em conta esse aspecto aqui todos que nós dissemos. Eu acho que é mesmo estranho, principalmente se nós pensamos que uma resposta dessas devia pelo menos ter uns 5 dias para poder ser, pelo menos esse espaço para se dar. E depois a outra questão é mesmo essa. Se eu vou fazer uma ligação das minhas paróquias, das minhas missões, dos meus, não é? Os diferentes grupos que fazem parte desta congregação, desta igreja, como é que em 24 horas se espera que eu possa aferir essas condições como um todo? E praticamente eu acho que é um trabalho inglório, uma tentativa, mais uma vez, de silenciar, de tentar criar um desafio às próprias igrejas. Até, deixe-me dizer isto, para mim isto é uma forma de alguma forma, distrair as próprias confissões religiosas no momento em que estão a debater um assunto tão crucial como a questão da liberdade religiosa. É uma forma de desviar as atenções e principalmente neste momento em que as pessoas têm que estar mais preocupadas em ter que criar mecanismos adequados para esta situação de debate da lei, debate daquilo que são os aspectos fundamentais da liberdade religiosa neste país. Eu acho que é tudo isso que está em volta. Eu acho que é uma tentativa, é uma luta muito renhida contra a igreja. Eu acho que aqui temos que descobrir, eu acho que deve existir alguma agenda escondida por trás, que nós, na verdade, precisamos de saber o que está em causa nesse aspecto todo. De fato, é um bocadinho complexo. Nós estamos aqui a tentar debater e falar sobre mecanismos e procedimentos. Temos um Ministério que zela pela questão da justiça, assuntos constitucionais e religiosos. Temos uma Direção Nacional de Assuntos Religiosos que trata especificamente de assuntos religiosos. E eu creio que a igreja, ela posiciona-se no sentido de esperar com que esta direção ela esteja ali para proteger a igreja, os assuntos que têm a ver com a igreja. Mas quando analisamos este documento e muitos outros procedimentos que os assuntos religiosos têm tomado, ficamos realmente perplexos, porque o seu posicionamento não tem nada a ver com a igreja, como bem disse, e parece que não conhecem a realidade de como é que as igrejas funcionam neste país. Eu, pessoalmente, que não estou assim muito longe, estou aqui perto, estou a falar aqui da Matola, praticamente, e eu não recebi este documento. Eu tive conhecimento deste documento depois de extrapoladas as tais 24, o documento foi feito no dia 22 e foi distribuído, começou a circular no dia 23, basicamente. No dia 23? Dia 23. Exatamente, dia 23 começa a circular, provavelmente. E dia 24 já era o deadline. Dia do deadline para e eu só tive conhecimento do documento dia 25, por isso não corri. E nem faz sentido, porque estamos a falar, na verdade, de uma situação que dia 23 foi quinta-feira, dia 24 é sexta-feira. Não é? Dia 23 as pessoas recebem. Aliás, nós vimos um movimento, e é basicamente o que todas as congregações, as confissões fizeram, as congregações acima de tudo fizeram, no sentido de reunir as pessoas no fim de semana, no sábado, no domingo, para ver, como é que nós estamos em termos de medida desta situação. Não, é um pouco disso. Aliás, as instituições neste país não devem funcionar ad hoc. As instituições estão ali para servir, elas devem ter mecanismos
adequados para poder fazer chegar aquilo que é o serviço que eles estão dotados a poder providenciar às pessoas. Bom, ficamos todos na especulação, porque nos parece, pela forma como está aqui redigido, que há uma certa informação que a ministra precisava, e esta informação foi solicitada à Direção Nacional, e a Direção Nacional, não conseguindo passar essa informação à ministra, exara este ofício com a devida urgência. Apóstolo, teve acesso ao documento? Se sim, em que condições é que teve acesso? E como é que está a interagir para resolver esta demanda da Direção Nacional de Assuntos Religiosos? Graças e paz a todos que nos acompanham. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui e a falarmos deste assunto que neste momento tem estado a capitalizar todos os meios de comunicação aqui neste país. De facto, é extremamente preocupante, e começo por tranquilizar as pessoas que nos acompanham que a Igreja não está contra as medidas, porque é importante isso. Desde que começou este debate sobre a lei da liberdade religiosa, há algumas pessoas que podem pensar que a Igreja está contra a lei, contra as medidas. Nada disso. Nem contra a lei, nem contra as medidas. Quanto à lei, já se falou que o problema está no tempo, está na época em que é debatido e que é a escutação. Então, vamos deixar passar a pandemia, depois vamos envolver todas as forças sociais. Agora, quanto às medidas, dizer também que não estamos contra de maneira nenhuma, porque até se fizermos aqui uma análise histórica dessas coisas de medidas em termos de pandemia, você vai ver que todas as pandemias que houveram até nos tempos antigos, do século XVI, XVII, sempre adotaram medidas que até eu fui descobrir que essas medidas sempre incluíam o fechamento das igrejas e algumas pandemias, as gripes sobretudo, né? Portanto, até deixa-me só abrir um parênteses aí e dizer que há muitos internamentos, em casos, por exemplo, de emergência, ou mesmo em casos de guerra, os internamentos, os confinamentos são feitos nas igrejas. Usam os templos como local para tratamento e cuidado. Pois, exatamente. Quer dizer, nós aqui já falamos, né, já esgotamos até, eu já apresentei até os meus argumentos sobre o coronavírus, que é uma pandemia atípica, né, atípica, que mexe com a pneuma, com a alma, com questões espirituais. E daí, se formos para essa linha espiritual, enfim, forças malignas por detrás, é por isso que, ao invés de se usar os templos, portanto, há este distanciamento, né? Fecha-se os templos, etc. Pronto. Mas aqui a questão são as medidas. No passado de algumas pandemias, houveram medidas similares. Sim. Ok, muito bem. Socialmente, fazendo uma análise social, a Igreja é a instituição número 1 preocupada com a saúde pública. Tem que ficar claro isso. Nós somos os primeiros preocupados com o bem-estar do cidadão. O cidadão tem que ter paz, tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que ter saúde. Nossa é a primeira preocupação. Agora, também, se fizermos uma análise legal, como estava a falar, aí já começa a discussão. E eu vou até começar a ir no mesmo diapasão daquilo que dizia aqui o doutor pastor Sérgio, que, sob o ponto de vista legal, eu vejo aqui muitos problemas, né? Nesta carta da Direção Nacional dos Assuntos Religiosos. Né? Até dizia aqui, antes da minha intervenção, que talvez a Sua Excelência Ministra tenha solicitado alguma informação à Direção Nacional dos Assuntos Religiosos, e estes, por sua vez, que estamos a conjecturar, e estes, por sua vez, não se prepararam em tempo oportuno e depois viram-se na iminência de terem que emitir um documento à la minuta, quase ad hoc, que é para apresentar os dados à Sua Excelência Ministra, que por sua vez depois vai apresentar ao Presidente, e daí ia sair uma decisão por esses dias. Até porque o Presidente está para falar. Exatamente. Né? Estamos a conjecturar. Pode ser. Mas eu digo mais, que esta carta, ela surge, usando uma expressão assim comum,
surge para tapar o buraco. Ou seja, a Direção Nacional de Assuntos Religiosos está a correr atrás do prejuízo. Esta carta, no meu ponto de vista, deveria ter sido emitida ou deveria ter sido divulgada esta informação logo em abril. Logo em abril. Então, o chefe de Estado falou, decretou estado de emergência, tudo foi fechado, a igreja, mais uma vez, concordou, a igreja não é rebelde, a igreja não é contra as leis, a igreja está para ajudar, para cooperar. A igreja, portanto, é nessa altura que a Direção Nacional de Assuntos Religiosos, sendo um organismo dentro do aparelho todo do Estado, deveria, nessa altura, ter-se precavido, ter emitido esse tipo de comunicados, esse tipo de documentos, pedir às igrejas igrejas, por favor, nós estamos em estado de emergência, comecem agora, veja só, comecem a criar condições para obedecer estes requisitos, essas medidas. E, a esta altura, talvez estariam a perguntar à igreja, em abril nós comunicamos, estamos prontos, podemos dizer ao chefe de Estado que a igreja se preparou. Portanto, eles aqui estão a correr atrás do prejuízo, primeiro. Segundo, por que correm atrás do prejuízo? Porque não tiraram o comunicado no devido tempo, nessa altura, né? No devido tempo, nessa altura. E depois também a questão que falavam aqui de 2 dias, por amor de Deus. Né? Um dia. Nós quando, quer dizer, me ajudem, nós quando tratamos documentos no Estado, o cidadão quando vai ao Estado, em qualquer instituição de Estado tratar documentos, há um lapso de tempo mínimo, né? Que se dá ao cidadão. Aí 15 dias ou 30 dias. Há um tempo legal que o cidadão tem que esperar. Agora, por que o Estado... desprezo, né? Sim, por que o Estado vai fazer isso com a igreja, meu Deus do céu? Que a igreja, no fundo, são as pessoas, é o cidadão. Por que vai dar... Portanto, há aqui este problema. O outro entendimento meu aqui, eu já disse antes, é essa tentativa deles de tentarem amortecer o erro, de tentar apagar o erro. Mas eu dizia a alguém há dias que os líderes eclesiásticos de hoje não são os mesmos de há 30 anos em Moçambique, não são os mesmos de há 20 anos, não são os mesmos de há 15 anos. Os líderes eclesiásticos de hoje em Moçambique, graças a Deus, muitos estão informados sobre vários aspectos, aspectos culturais, aspectos legais, muitos líderes eclesiásticos. Portanto, é importante que o Estado que o Estado saiba disso e que não despreze, não maltrate, não pensa que o líder eclesiástico de hoje é o mesmo de anos atrás. Aliás, o próprio Estado é que cria condições para o líder se formar, o líder se forma. Portanto, aqui este problema. Mas também olhando já as medidas, a medida número 9 e a número 12, quer-me parecer que haja aí uma contradição. Os instrumentos musicais deverão ser constantemente desinfetados em cada sessão de culto e usados apenas por uma única pessoa em cada culto. Os grupos corais o número 12. Pronto. Quer dizer, é isto que é para mim gritante, né? Porque o reverendo Arão Sur, que até é um amigo, é uma pessoa com a qual conversamos, portanto, ele deveria, justamente por ser reverendo, uma pessoa já ligada ao mundo espiritual, ao mundo religioso, ao mundo da fé, há muitos anos, devia perceber o que é um grupo coral. O grupo coral tem várias facetas nos dias atuais. Será que o grupo coral não pode se distanciar? Mas também dizem ali, os instrumentos musicais devem ser interditos. Quer dizer, devem ser desinfetados. Não dizem interditos. Quer dizer, se dizem que devem ser desinfetados, está-se a dizer aí que os instrumentos musicais continuam. Se são desinfetados é porque são usados, são tocados, são manejados por alguém. Ou seja, há cânticos, há louvor, há adoração na igreja. Depois vem dizer que os grupos corais estão interditos. Portanto, isto parece contraditório, parece ter sido elaborado, essas medidas para a igreja terem sido elaboradas por pessoas que não têm conhecimento profundo. Aliás, nós já estamos começando até pela lei, não é? Sim, estamos sim. aqui sempre a dizer que esta lei parece que foi elaborada por alguém que nunca leu a Bíblia, não é? Foi, exatamente. E sim, agora já estamos aqui a falar de instrumentos, também estamos a dizer que isto aqui, a Direção Nacional de Assuntos Religiosos tem que rever o seu staff.
Pois. Tem que rever o seu staff. Cortei a sua fala, continua. Portanto, então, aí para mim, do meu ponto de vista, há um contrário senso, aí uma discordância ali de lógica. Eu até fiquei com a impressão de quando ele fala aqui dos grupos corais, está a falar mesmo do pessoal do cântico. Mas, só que mesmo assim acaba sendo problemático. Mas atenção, eu penso que, quer dizer, nós aprendemos isso. Um comunicado, um anúncio público ou uma lei deve ser mais clara possível, né? Se é para beneficiar o cidadão, é para ajudar, tem que haver clareza. O outro aspecto é do termômetro. Atenção, nós estamos contra o termômetro. A falar o que é o termômetro, né, para o Covid. O termômetro é um instrumento de medição da temperatura corporal. E a igreja é um lugar de doentes espiritual, físico, da alma. A maioria das pessoas que vão para as igrejas tem os seus problemas. Numa das nossas congregações, tem os seus problemas. Pessoas que vão lá e ficam doentes, estão lá mesmo. Exatamente, está vendo? Tem problema e como medida preventiva, né, usa-se o termômetro para medir a temperatura do corpo. Atenção, a temperatura do corpo, né, identificada a partir do termômetro, não significa que a pessoa tem Covid. Se passar os 37,8 ou então for abaixo de 32, 31 por aí esta pessoa é levada a testes mais minuciosos, mais profundos, para identificar o problema, se é corona ou outra coisa. Então, nas nossas igrejas, como eu disse, vão muitas pessoas com variedade de doenças, com vários tipos de enfermidades. Portanto, imagine então que numa igreja todos que compareceram nesse dia medissem com o termômetro, temperatura todo mundo acima de 40. Quer dizer, pode ser coronavírus, pode não ser. Portanto, eu penso que são estas coisas que foram começadas sem observar o devido respeito pelos líderes eclesiásticos, pelas igrejas. Portanto, foram medidas elaboradas sem uma consulta mais profunda. Eu, várias vezes, já conversei com o doutor Arão de Souza. Doutor Arão de Souza, por favor, conviva como diretor dos assuntos, da direção de assuntos deste país. Você tem que conhecer as igrejas, conhecer os líderes, conversar. Portanto, e disse muito bem, ele deveria ter conversado com as igrejas, com os líderes, né? Deveria ter pedido mais ajuda, mais apoio, mais conselhos, e a partir daí talvez fossem elaboradas medidas que fossem satisfatórias para a igreja e que não criassem toda esta confusão de reclamações, debates, etc. Bom, dizer aqui, só para terminar, que não estamos contra as medidas. A igreja é uma instituição preocupada com a saúde pública. O que faz com que os líderes ou a igreja debate, discuta, é o procedimento. O que tem causa aqui é o processo, é o procedimento, quer seja para a elaboração das medidas, primeiro. Segundo, para dar a conhecer. Disse muito bem que o pastor Sérgio. Esse país aqui diz que tem cerca de 3.000 igrejas. 3.000 igrejas, dentre as quais, dentro das 3.000, desta sacola 3.000, algumas estão registradas, outras não estão. E eu sou mais atrevido a dizer que existe igreja em Moçambique que nem estão na base de dados de assuntos religiosos, que ele nem sabe que existe. Moçambique é vasto, irmão. Há zonas lá onde ninguém chega, nenhuma instituição chega, mas tem lá igrejas. E que essas talvez não aparecem na inventariação, não aparecem na base de dados deles. Agora, como é que essas pessoas recebem esta informação, como se falava, mesmo por via de redes sociais, é difícil. Portanto, nós não estamos contra as medidas. Essas medidas devem ter sido comunicadas, notificadas ou tornadas públicas logo em abril ou maio, usando os meios disponíveis, nomeadamente a televisão, a rádio, os jornais, as redes sociais, e depois que dessem também às igrejas um lapso de tempo aceitável. Para se organizar. Para se organizar. Está certo. Pastor, muito obrigado. Vou pedir para abrirmos, vamos abrir as linhas para ouvirmos
como é que, principalmente as pessoas estão, os pastores que estão nas províncias ou nos distritos, nós gostaríamos que compartilhassem connosco como é que estão a gerir este dossiê. Temos aqui 3 ofícios, pelo menos aqueles chegaram a mim. Temos um de relaxamento das medidas para a ação de cultos, que não sabemos para quem foi enviado, mas depois temos um outro que parece que já é destinado às igrejas, que tem aqui um checklist, não sei se podem vir aqui, tem um checklist XY, tem e as igrejas vão assinalar no que conseguem, o que não conseguem a fazer. Não tem nenhuma pontuação aqui que diz que se alguma destas coisas a igreja não colocar X, se pode reabrir ou não tem, apenas tem um checklist, mas não dá informação sobre o que é que esse checklist significa. E isto aqui é como nós temos estado a dizer, aqui muitas das vezes a Direção Nacional de Assuntos Religiosos induz os pastores a fazerem coisas que até não deviam fazer, porque eu como pastor e vou colocar um X aqui, eu sei que se eu colocar um X não vão abrir a minha congregação. Eu quero que abram e vou ter que colocar aqui um V, tenho condições, mesmo sabendo que naquele momento não tenho, mas vou depois perseguir termômetros. Nós não andamos com termômetros. Então, se eu tivesse esta lista, eu invés de colocar, tenho termômetro, e depois sairia e procuraria termômetro, e enquanto este dossiê está a andar, é complicado. Depois temos aqui um outro terceiro dossiê. Este até é um exemplar. Deixa eu só dizer uma coisa, Manuel. Este documento, esse de checklist que nós temos aí, sim, a educação tem isso a circular há mais de quase 2 meses. Então não faz sentido que hoje assuntos religiosos ponham esse documento em 2 dias para circular e aí exigir isso. As medidas estão a ser tomadas. A educação tem a circular para as escolas, né? Para as escolas. Já estão a fazer este aqui tem um aspecto curioso, sabe? A Igreja Católica, há 2, 3 semanas, emitiu um comunicado interno de uma reorganização. Muito estranho. Depois, a Igreja Universal, que eu admiro, está em obra, está em todos os templos já há mais de 2 meses. Portanto, quer dizer, estão a preparar isto tudo suscita aqui qualquer coisa de que estas instituições tinham algum conhecimento. Tem informação privilegiada. Obviamente que eles participaram na preparação dos alimentos, participaram na elaboração, e eles sabiam o que ia acontecer, então, foram se preparando. Depois nós outros somos encontrados assim. Temos este exemplar que me parece que é para as províncias, este exemplar que é mais ou menos um modelo de ofício, e deste exemplar que já coloca ali a introdução deste ofício, e depois tem que se colocar aqui abaixo os contatos das igrejas e dos dirigentes. E lá mais para baixo diz que a igreja ou mesquita deve estar devidamente registrada ou que tenha certidão de reserva de nome. Portanto, este exemplar parece-nos aqui, Dr. Félix, que estas medidas de relaxamento são especificamente, de acordo ao exemplar que me parece que vai já localmente para as igrejas, é para igrejas ou mesquitas que tenham certidão de reserva de nome ou que estejam devidamente registradas. A questão que eu coloco para si como jurista procede que assim seja? Bem, primeiro permita-me cumprimentar aos telespectadores da Mega Televisão e aos painelistas assim em especial, e agradecer a Deus por mais uma vez termos esta oportunidade de estarmos aqui para debater em torno desta tempestade que está a assolar o nosso país. Digamos, o nosso país tem cerca de 97% de população religiosa. Então, há de ser, sem sombra de dúvida, uma tempestade que está a assolar o país todo, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico. Indo diretamente para a questão que me coloca, de facto, analisando a situação pela qual a igreja está a passar neste tempo da pandemia, é uma situação muito difícil. Nota-se, a priori, uma grande discriminação em relação às igrejas, e se calhar até começar por dizer que, do ponto de vista de imposições, de medidas a observar-se, em nenhum outro setor de atividade já foi objeto de medidas tão rigorosas como estas estão sendo apresentadas para a igreja. Se colocarmos a questão por que ninguém, logicamente, pode nos responder, senão a própria direção
assuntos constitucionais e religiosos. E é muito estranho, observando, por exemplo, para a própria grelha de requisitos, estes 16 pontos, toda a comunicação por parte de um órgão do Estado, que seja no âmbito tanto administrativo, para regular qualquer tipo de situação, quando este visa com que os seus destinatários cumpram determinadas medidas, sempre tende a oferecer um prazo que se considera razoável. Olhando especificamente para este caso, deste comunicado que é para as igrejas, e eu peço que aqui, primeiro temos a grande dificuldade de perceber se este documento é de facto dirigido para as igrejas ou não, porque como aparece já ficamos confusos do que é que se trata, estamos aqui a ver uma salada. Agora, assumindo que de facto é um documento já sendo dirigido às igrejas, peço que há qualquer coisa que não há de estar bem, por uma razão muito simples. As igrejas estão encerradas por causa da pandemia. Sim, senhor, a verdade é que tem outros estabelecimentos mais desorganizados, como mercados, restaurantes, onde também pode haver transmissão, entretanto estão a funcionar. Esse é um aspecto que não vamos discutir agora, mas olhando para a igreja como destinatário desta grelha de requisitos, estando ela encerrada, o que devia acontecer, sabendo-se que a igreja também está interessada em prevenir a questão da Covid-19, era oferecer-se aquilo que são os requisitos, tornar-se públicos, para que as igrejas, porque isto acarreta custos também. Oferecer-se, portanto, a grelha de medidas às igrejas. Olha, o governo, através da Direção Nacional de Assuntos Religiosos, já criou a grelha de medidas de prevenção a serem implementadas nas igrejas. Agora, aquela igreja, porque eventualmente podem aparecer igrejas que não consigam adquirir, portanto, de reunir este conjunto de condições para poderem funcionar. Então, ia-se dar tempo às igrejas, dar-se esta informação às igrejas, e elas iam analisar ponto por ponto. São 16 pontos bem rigorosos. Então, aquela igreja que reunisse as condições ia dirigir-se à Direção Nacional e dizer: olha, eu já reuni os requisitos na minha igreja, nas minhas paróquias. Peço que venham fazer a fiscalização. O último ponto até diz, acho que é o ponto 15, que a fiscalização há de ser feita pelo próprio Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. Então, tenho que me preparar. É como se de uma prova se tratasse. Agora, se tivermos que assumir as coisas assim como estão, dentro de um prazo de 48 horas ou 24 horas, como aí parece, estão a ser obrigados, de facto, os pastores, os líderes religiosos, as igrejas, a dar informações que não existem. Sim. E, a partir daí, a tornarem-se, portanto, centros de propagação desta doença. O que é que vão fazer nesse prazo de 24 horas? Há um decorrer para dizer: sim, já temos o termômetro, já temos o tapete, já temos isto, já temos pessoas, já desinfetamos os instrumentos, etc, etc. Para quê? Para garantirem que, de facto, haja uma aprovação para que se realizem os cultos. Mas não será dessa maneira que a direção estará, quer dizer, não será eficaz, não será prudente essa maneira de atuar da direção. Porque a igreja precisará naturalmente de um tempo para se organizar, para adquirir os termômetros, que não são baratos. Não são. Depois de organizar, acredito que, sendo igrejas instituições de grande reserva moral, sendo verdadeiros até os líderes religiosos, aquelas paróquias, aquelas congregações que não reunirem estas condições, não se atrever a irem dar informação à direção. De que, olha, já podemos ser objeto de uma fiscalização, porque já estamos prontos, porque não estamos. É como um teste, por exemplo, numa escola, seja secundária ou numa universidade. Quando o professor chega e surpreende com um teste, a turma às vezes é sincera: professor, não estamos preparados, pedimos que nos dê mais 1 ou 2 semanas. Agora,
como é que as confissões religiosas hão de conseguir, num prazo de 24 horas, reunirem 16 requisitos rigorosos para que seja tanto dadas o aval para o seu funcionamento? Então, tanto do ponto de vista administrativo, olhando para a direção como um órgão de Estado que deve, portanto, tem os seus administrados, que até está ali para facilitar a vida destes administrados, não procede esta medida. Do ponto de vista até mais global, do próprio direito, que visa regular e flexibilizar as relações em sociedade, também não tem como proceder esta medida. Mas procede o fato de, por exemplo, eles dizerem aqui que é somente para igrejas certificadas ou com reserva de nome? Procede que a fiscalização seja apenas para estas igrejas? Bem, esta medida, este ponto não pode surpreender por uma razão muito simples. A questão que eu colocaria é, antes de termos a questão da pandemia da Covid-19, as igrejas não registradas, sem reserva de nome, funcionavam ou não? Funcionavam. Agora, por que não devem funcionar? Ou seja, a reserva de nome estará a garantir a observância das medidas de prevenção. O que é que estamos a procurar acautelar aqui? Então, isto e a coisa mais triste é saber, eu não tenho, como estava a dizer aqui o apóstolo, que tem... eu acho que, pela minha maneira de ser, se tivesse alguma relação com o diretor, disse que parece que é pastor, qualquer coisa ligada à igreja, é reverendo. Eu penso que teria muitos problemas de continuar a relacionar-me com ele nessa plataforma ou nesse sentido, porque se ele foi colocado ali, acredito que deve haver um pouco também esta questão dele ter, aliás, mesmo se não tivesse, a partir do momento que é colocado ali, tinha que ter alguma obrigação de ter conhecimento daquilo que é a vida. Quando és um diretor nacional, por exemplo, de agricultura, tens um território por administrar. Agora, o território dele, penso que são as igrejas. São as igrejas que ele deve conhecer. Não, mas parece-me que por essas medidas e outras, me parece que ele nunca saiu daqui da cidade de Maputo. Apóstolo. Procede que esta fiscalização, nós temos que ser sinceros, porque isto aqui está a extrapolar o... Procede que estas medidas sejam exclusivamente para igrejas certificadas ou com reserva de nome? Boa noite a todos e obrigado pelo convite. A Mega TV, sintam-se saudades. Olha, como dizia aqui o doutor Félix Mwamba, as igrejas não registradas, como é que elas vieram a funcionar sem registro? Será que saiu fora do controle deste tal diretor-geral? Em todos os bairros, nós temos chefes dos assuntos religiosos, alguns líderes lá. Não há igreja que funcione em um bairro sem que haja o conhecimento dos assuntos religiosos. Se os assuntos religiosos não têm conhecimento, isso quer dizer que os subordinados, os que foram colocados para fiscalização dentro deste bairro, não foi informar ao seu chefe, ao seu diretor-geral. Então, toda igreja que funciona dentro de um bairro tem fiscalização, porque temos o chefe do quarteirão, temos o chefe das 10 casas, e tem aqueles que são responsáveis sobre os assuntos religiosos. Como é que esta igreja começou a funcionar sem um conhecimento deles? Não tem como. Algumas igrejas também não registradas também estão a pagar algumas cotas que se pagam mensalmente dentro desses bairros. Então, este diretor dos assuntos religiosos, como é que agora vai querer tirar uma lei que essas igrejas não registradas não podem abrir? Isso não tem diferença em dizer todo supermercado registrado pode funcionar e vende alimento. E todo lugar onde tem pessoas clandestinas a fornecerem produtos alimentares devem parar. Olha, reverendo Maló, do mesmo jeito que os supermercados só conseguem sustentar
os elites, aqueles nossos mercados que nós chamamos de Dumanengue, são aqueles que sustentam-nos a nós que somos lá do campo ou lá do bairro. São aquelas pessoas que nos fornecem as primeiras necessidades. E muitos deles não têm registro. Então, eu acho que este diretor dos assuntos religiosos, ele está a exercer uma função que ele não está capacitado. Desculpa dizer isso. Será a hora de começarmos a pedir a demissão dele? Ele não está preparado. Provavelmente nós, os pastores, devemos começar a fazer um abaixo-assinado e pedir Claro, a demissão deste porque homem. ele não Porque estamos está. com a impressão de que ele também não está a assessorar a ministra devidamente neste processo. Ele não está preparado e ele está a envergonhar a comunidade evangélica porque está a ficar muito claro que ele pertence ao sistema. E em nenhum momento, em todas as cartas que nós estamos a receber, em nenhum momento estamos a encontrar um lado onde ele defende a igreja. Em nenhum momento. Este doutor Arão, não Arão Obice, este doutor Arão, em nenhum momento eu vi uma intervenção que ele defende a igreja. Em nenhum momento. Quando é que vocês ouviram ele defender a igreja? Em nenhum momento ele defende a igreja. Agora, se as igrejas não registradas não podem e não devem abrir, então como é que ficam os que já são membros dessas igrejas não registradas? Como é que essas pessoas que pertencem à igreja não registradas vão cultuar? Significa, se não abrem, estão proibidos de poder prestar culto ao Deus que eles creem e ao Deus que eles foram pregados. Se calhar até apreciando a própria grelha de requisitos aqui, o 10º ponto, que diz assim: manter o registro obrigatório dos participantes, nome e contacto para o controle e manter o mesmo por pelo menos 2 dias arquivado. Eu quando leio, por exemplo, este ponto, ele remete-nos ao rastreio. Portanto, em caso de detectar-se que uma das pessoas que esteve ali está infectada, a partir, portanto, do rastreio daquela pessoa, tendo o nome e o contacto, pode-se perseguir, portanto, a linha de contaminação, seja a nível doméstico e por outros cantos ou por onde a pessoa eventualmente possa passar. A questão que eu coloco, até é boa coisa. A questão que eu depois coloco é: isto não pode, por exemplo, se aplicar aos restaurantes também, onde sentamos, porque, por exemplo, aqui na igreja, sentamos durante 1 hora, do ponto de vista deste comunicado. Sim. No máximo, o culto tem de ser de 1 hora. Agora, num restaurante onde eu estou sentado a comer, a usar recipientes que foram usados por uma outra pessoa, a consumir álcool com risco de perder o controle e a gestão da minha pessoa e bens, fico mais horas, se quiser posso ficar das 7 até as não sei as quantas. Este requisito, por exemplo, para poder se rastrear também. Se descermos para os restaurantes aqui na cidade, vamos encontrar que estão lá cheios, as pessoas estão a comer, estão a consumir álcool. Agora, não há interesse, será que não há interesse de perseguir-se? Ou seja, serão doentes de Covid-19 as pessoas que serem contaminadas na igreja? O Covid-19 da igreja é mais perigoso. Perceber isso. Não estás a perceber. Vamos tirar um pequeno intervalo. O Covid-19 da igreja é muito mais perigoso. Esta é a sensação que a gente... Caro telespectador, nós estamos aqui a falar das medidas de relaxamento. Vamos tirar um pequeno intervalo, não sai daí. Na segunda parte eu quero ouvir a vossa chamada telefônica aqui para debater conosco estas medidas. Até já. Continue conosco. Mega TV. Voltamos já. Mega TV. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores.
Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528288000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Mega TV, o futuro é aqui. Olá! Se a vaidade nunca foi um problema, agora tornou-se muito mais fácil. A Mega TV trouxe para si uma nova proposta que veio adicionar vaidade às suas noites. Todas as terças-feiras, não percam pelas 21 horas The Makeup Show. Estamos de volta. Ao programa Verbo, estamos a tratar sobre relaxamento das medidas para a realização de cultos religiosos. Queremos, neste momento, vamos entrar para as medidas específicas, né? Vamos deixar para as medidas específicas, mas quero tirar uma nota antes de fazer a questão. Queria fazer aqui um comentário. Sim. Cada aquela nota que está aí numa das cartas, que se refere a mesquitas, igrejas, a reserva do nome, etc. Sim, sim. Eu até quero, em Jeremias há um versículo, capítulo 4, versículo 14, diz que lava a malícia do teu coração, ó Jerusalém, para que sejas salva. Eu vejo um bocado de malícia aí. Existem coisas que ao analisarmos, não acreditamos que possam prosseguir. É como esta lei da liberdade religiosa. Eu disse desde o início que esta lei não vai passar. Certo. Não tem como ser aprovada. Ainda que os deputados aprovem, o Presidente da República vai ter que devolver. Então, não há hipótese. Então, é como esta nota. Não faz sentido, não tem como prosseguir. Por aquilo que já falaram aqui, que eu não vou repetir. Mas também, analisando este ponto, eles aqui... Esta nota de per si já é inconstitucional. É inconstitucional, não pode prosseguir, é uma malícia, espiritualmente falando. E eles aí estão a tentar matar um coelho com duas cajadadas. Quer dizer, é uma tentativa maléfica de resolver dois problemas aqui. Essa questão das medidas, a questão de igrejas, etc, etc. Porque aí depois vamos levantar uma série de subhipóteses. Essas igrejas, como se falava, funcionavam antes da pandemia? Sim. Será que remeteram pedidos de reserva? E você vai ver que talvez muitas dessas igrejas remeteram pedidos de reserva de nome, que de um tempo para cá, doutor reverendo Arão do Sul, de uns meses esta parte, está difícil das igrejas
obterem uma simples reserva de nome. É verdade. Simples reserva de nome. Está difícil para as igrejas. Portanto, isto também levanta uma série de subhipóteses. Por isso que eu dizia que isto... Vou pedir a minha realização para colocar os números de telefone aí, já podemos ligar. Por isso que eu dizia que não pode prosseguir. A questão das reservas, estão a tentar matar um coelho com duas cajadadas, resolver a questão dos registros e até criar uma agitação, uma ameaça, um ataque psicológico aos pastores. Então, pastor Arão, até eu gostaria de ser aqui um pouco de apresentador, fazer umas perguntas. Quando é que este doutor Arão, ou reverendo Arão, Litsur, convém colocar Litsur. São charás, né? Sim. Quando é que ele, como o líder religioso, já reuniu com todas as igrejas para conversar? Antes desta coisa toda, ele como nosso representante, quando é que já nos chamou para conversar conosco? São sempre os mesmos que se reúnem. Não, bem, quando eles fazem essas reuniões... São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Eu até posso dizer aqui... E depois não chamam as igrejas registradas. É a Igreja Universal às vezes, são os muçulmanos, é a anglicana, metodista, alguns bispos de Zion, é sempre os mesmos. Mas... E depois nós chamamos as não registradas, quando nós estamos aqui a dizer que as não registradas são a maioria. Sim. São a E maioria. maior parte, eu aqui atrevo-me a dizer que maior parte dessa... Não atrevo-me, digo mesmo. Maior parte da população moçambicana congrega em igrejas não registradas. E agora, sobre os registros, acreditamos que ele está nos assistir. Há alguns assuntos que nos próximos programas nós vamos ter que resolver sobre a corrupção para registrar as igrejas. A corrupção? Olha, aquilo que o apóstolo está a dizer, olha, o apóstolo Se está essa dificuldade dos registros da igreja é porque simplesmente eles não querem falar com a sua boca que você deve colocar dinheiro na mesa para que este teu processo possa andar. Opa, esse assunto já é sério. É por isso aí que já começa a mexer com outros... Vamos tratar disso também. Porque esta demora agora é porque tornou-se negócio. Já tornou-se negócio para o doutor poder... Nacional sabe disso? Ele sabe desse negócio? Nós ainda vamos tratar muita coisa aqui. Por quê? Nós não sentimos que ele é pai. Se te colocam como um diretor, representante, um diretor geral, você é pai. É o responsável daquele pelouro, né? Qualquer coisa que acontece ali... Você tem que defender. Eu tenho que ter a capacidade, como igreja, de ir queixar nele. Para ele poder resolver alguns, os problemas que eu possa ter ou possa estar a enfrentar. Ele deve ser um facilitador. Ele deve arranjar caminhos, deve arranjar soluções. Você não é um líder para dificultar, você é um líder para arranjar soluções. Você tem um presidente da República, ele não está para colocar, ele não está para dificultar o povo que ele lidera. Ele está para facilitar, tanto o pobre, tanto o nobre, tanto o rico, ele está para facilitar. Apóstolo, agora, temos alguém em linha. Muito boa noite, já está participando do programa O Verbo. Ordinel, muita paz. Muita paz, muita paz. Certo, já está a participar? Sim. Paz. Muita paz, já está a participar? Amém. Estou aqui, né, a acompanhar o debate. Sim. E tenho percebido muitos problemas acerca desse relaxamento das igrejas. Eu acho que da maneira como entraram para o relaxamento, poderiam separar as coisas, igreja e o coronavírus. Eu acho que estão a entrar para, colocar as coisas, o coronavírus e igreja são a mesma coisa. Agora, deveriam colocar depois, né, ou antes, deveriam olhar para as igrejas. E agora deveriam olhar para o coronavírus. Nós perdemos ele, mas ele disse uma coisa muito interessante. Deixa eu só terminar aqui com o fio de pensamento para os outros irmãos. Sei. Aquilo que estava a dizer o apóstolo Dan é um facto. A questão, essa nota que colocam de reserva, levantam muitas subhipóteses, né? Sei. Mas por que não tem reserva? Se você for a ver, muitas igrejas lá que têm processos que não conseguem ter uma simples reserva, não conseguem ter registro. Agora, disse-se uma coisa aqui, que uma das medidas aí, essa do cadastramento
do registro das pessoas, né? O Dr. Félix aqui avançou o que poderá acontecer, que ao se registrar, né, depois haverá um trabalho de rastreio. Se a pessoa for mais tarde diagnosticada coronavírus, há uma série de perguntas que são feitas, né? Quer dizer, mesmo sem essa medida, por isso que nós, os líderes da igreja, temos que estar muito atentos a isso. Portanto, há aqui muitas, desculpa lá o termo que vou usar, há muitas aqui armadilhas, há muitas ratoeiras aqui. A igreja tem que estar atenta, unida e consciente. Agora, não importa ser católico, ser da Universal, ser muçulmano, ser da igreja emergente, igreja profética, etc. É que com a abertura dos cultos, por exemplo, e com essas medidas, se o cidadão for diagnosticado com coronavírus, portanto, uma das perguntas que vai passar a constar no leque de perguntas que se faz à pessoa é: qual é a tua igreja? Qual é a sua igreja? Porque todo cidadão tem uma igreja. Todo cidadão pressupõe que frequenta alguma religião, uma igreja. Portanto, essa pergunta vai constar no leque de todas. Antônio das Quantas, coronavírus, onde que esteve, andou, tua família, onde que vive, teu bairro, qual é a sua igreja? A minha igreja é a igreja evangélica, Deus é bom. E eles irão ocorrer para aquela igreja, para mais averiguações, mais análises, e ordem de discernimento. E uma igreja, irmãos, uma igreja encerrada nesses moldes só vem adensar, complicar mais a humilhação que a igreja já está a passar. Porque a igreja está a passar por uma humilhação. Infelizmente, a igreja está a passar por uma humilhação nesta fase, os homens de Deus, os líderes, mas o encerramento de uma igreja, porque foi diagnosticado coronavírus, um cidadão que frequenta a igreja X, isto é uma tentativa, do meu ponto de vista, diabólica, satânica, de querer tirar a autoridade dos homens de Deus, a igreja. Dizer é que nós, como igreja, não devemos correr para abrir as igrejas só porque a direção nacional está a dizer que há de haver medidas de relaxamento. Atenção, eu não estou a dizer não correr. Sim. Porque, sendo verdadeiro, qualquer homem de Deus, todo líder, quer pregar a palavra, acredita que a palavra de Deus consola, cura, edifica, ajuda, a pessoa anima, encoraja as pessoas. Todo líder quer isso. Agora, é preciso que os processos, desde essa questão dos debates, das medidas, sejam devidamente observados. É que da maneira como as coisas estão, a maior parte, como dissemos aqui, 97% de moçambicanos frequentam uma igreja. Sim. Então, associar, por exemplo, os números estão a subir, e vai subir. Isto que fique muito claro. Nós não podemos dizer, os números vão subir. E é normal que assim seja. Se nós formos a estudar os mecanismos de contágio e por aí em diante, na verdade aqui em Moçambique todas as medidas que estão a ser tomadas não são efetivas. Outros países tomaram medidas muito mais rigorosas e mesmo assim explodiu. Então não vamos esperar aqui que com chapas abertas, igreja fechada, mercado aberto, isso aqui, as coisas não vão, os números vão subir. Mas o bode expiatório disto vai ser a igreja. Porque vamos dizer que ele frequentou aquela igreja. Olha, reverendo. Sim, vamos lá. No início, quando começamos a lutar para que as igrejas abrissem, primeiro disseram que estávamos preocupados com os dízimos e ofertas. Depois deram conta que não era isso. Nós já sabíamos o que estava a acontecer por detrás destas coisas todas que vinham contra a igreja. Agora já notaram que não. Parece que tem mais coisas que nós já sabíamos, por isso nós já estávamos a avançar. Aqui no 14, diz assim, no 14... Os dirigentes líderes deverão capacitar ou criar grupos de pessoas que irão fazer a monitoria para o controle das medidas adotadas em cada culto. Vai para o 13, criar o 13. 13. Os casamentos e batismos deverão ser realizados sem um contato físico. Sem o quê? Sem um contato físico. Mas então podia repetir aí. Os casamentos e batismos deverão ser realizados, apóstolo, sem contato físico. No Chapecó temos contato de quê? No transporte público temos contato... E observar o distanciamento recomendado. Não, mas o que eu estava a dizer, o corona da igreja é mais grave. Tá bom, no transporte público temos contato de quê? Quando vamos ao supermercado, temos contato de quê? Essas instituições... Vamos lá atender a nossa irmã Melinha. Muita paz, está participando do programa O Verbo.
começou primeiro a bebê a falar. Muita paz, irmã Melinha. Paz. Muita paz, já está a participar. Deixa o seu ponto de vista. Paz. Como estão? Muito bem, obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. O meu ponto de vista é dizer que... Amém. O meu ponto de vista é dizer que estão a nos deixar morrer espiritualmente. Está a sentir que está a morrer espiritualmente estando em casa? Sim, estamos a morrer espiritualmente ficando em casa. O que é que devíamos fazer? E o que é que sugere? Bom, acho que perdemos. Então, agora, como é que eu vou batizar? Eu não sei, mas é mesmo um reverendo que escreveu isto. Como é que eu vou batizar alguém à distância? Como é que eu vou fazer um batismo à distância? Como é que eu vou abençoar um casamento Usa as redes sociais. à distância? Ele assinou aqui, ele assinou. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo? Foi ele, sim. Tá bom. Se assinou, ele assume que ele assim, escreveu, né? Ele, se tem este poder, ele está a trabalhar juntamente com o governo, então isso quer dizer que há Eu acho que ele devia ter colocado isto. o pastor Arão, eu acho que ele tem como ir à TV, tem como fazer comunicado de imprensa. Sim. Ele não me faz comunicado de imprensa, não nos explica como é que essa coisa deve acontecer, ele simplesmente escreve cartas e manda. Está a mandar para criança, está a mandar para pessoas que não entendem nada de igreja, não entendem nada de palavra de Deus, não entendem nada de Bíblia. Ok, vamos batizar? Batize mesmo à distância. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora tira-se para a água. Agora entra na água. Então a pessoa entra na água e sai. Agora diz-me lá, e se a pessoa afogar, também vão nos trazer uma nota de acusação e nos levar para a justiça. Agora, como é que eu vou abençoar um casamento à distância? Agora, e os restaurantes, aquilo que já o Dr. Félix falou, e os restaurantes? Quando eu vou a um restaurante, nem a tal, como é que se diz? A tal distância, o distanciamento. Mas aqui, Dr. Sérgio, aqui os juristas, até os pastores também, tem uma coisa também aqui muito intrigante, que é o número 5, que diz que nas mesquitas só poderá permanecer na mesquita ao máximo de 15 minutos. E depois, do outro lado, dá 1 hora a igreja. Quer dizer, na mesquita parece que há mais... Mas temos alguém na linha. Sim, há muita paz. Está a participar. Não estou entendendo? Muita paz. Muita paz. Alô? Muita paz. Já está a participar. Vamos lá. Muito obrigado. A paz do Senhor esteja convosco todos aí. Amém. Obrigado. Primeiro desejar a paz do Senhor. Amém. Agradecer o elenco que está aí, dos pastores, inclusive lá apóstolos. Amém. O que eu estou a ver aqui, na verdade, há este problema de não facilitação. Quer dizer que alguns dirigentes que estão em frente desta situação da igreja, não é? Estão naquelas igrejas numéricas, aquelas igrejas muito maiores. É por isso que eles às vezes não facilitam nada. O objetivo deles é de querer com que as outras igrejas não tenham acesso. A partir de lá, nos assuntos religiosos, por aí. Então, é por esta razão. E isto está associado exatamente ao anticristo, não é? Aquilo, o diabo está em cima de tudo isso. E se nós não repararmos e observarmos, na verdade, o nosso país vai ficar sem nada e sem igreja. Portanto,
é preciso a gente colocar a cabeça no lugar e pedir mesmo a Deus para que possa nos ajudar, um socorro mesmo para o nosso país, Moçambique. Muito obrigado para todos vocês que estão aí. Amém. E Deus os abençoe grandemente. Amém, que Deus abençoe igualmente. Obrigado. Então, parece-me que o coronavírus das mesquitas é muito mais rápido, não é? Ele contamina com maior rapidez, porque em 15 minutos, se estiveres na mesquita, ficas com coronavírus. Na igreja, leva 1 hora, né? E no restaurante, são 3 horas. Não nos quer. Está mais claro, não nos quer. Como? O dia todo. O dia todo no restaurante. E o mais engraçado em relação ainda às mesquitas é que é como quem até tem conhecimento de como é que é feito lá o culto, chega até a dizer assim, que os fiéis lá nas mesquitas devem chegar com a primeira oração já feita. Não sei são quantas orações são feitas dentro de uma mesquita, mas aqui há uma sugestão no sentido de há uma Adianta obrigação, em casa. no sentido de que a primeira oração deve ser feita em casa para que as outras orações durem no máximo 15 minutos. Isto há de ser Sabe o que acontece aqui? As pessoas que fizeram isto aqui só andam aqui na cidade de Maputo. E eles veem as mesquitas abarrotadas aqui na cidade. Mas eles não sabem que, por exemplo, nós temos grandes congregações também fora da cidade. Né? Vamos lá, parece-me que o foco da pessoa que escreveu isto aqui é alguém que está aqui na cidade de Maputo apenas, está a legislar para a cidade de Maputo. Exatamente. Porque eu não havia de falar, por exemplo, de tapetes. Aqui na Matola, aqui, as igrejas não têm chão. Como é que tu vais colocar um tapete? As próprias mesquitas não tem tapete. Como é que tu vais colocar um tapete? Estás a vir com areia, depois pisou ali. A primeira, a segunda pessoa já não dá para meter os pés ali. E as próprias mesquitas É isso que estamos aqui a dizer. Não vamos legislar para um grupo específico. Moçambique não é cidade de Maputo. Exatamente. E sobretudo atendendo que estamos todos expostos ao mesmo perigo. As mesquitas, por exemplo, podem aparecer. Está a dizer assim que as mesquitas mesmo lá na zona de Sicoma também não tem chão. Agora, até o que eu estava aqui a constatar é que até as próprias mesquitas podem vir a reclamar porque a nós, porque isto tudo é uma regulação no âmbito da atividade religiosa. Isso é um facto. Agora, as mesquitas podem até aparecer e dizerem, olha, se as igrejas, por exemplo, cristãs, etc, podem ficar 1 hora de tempo, por que é que nós temos que ficar 15 minutos? O que é que está-se a pretender, na verdade, aqui? Exatamente. Os 15 minutos dentro da mesquita, acautela o quê? E 1 hora numa igreja cristã, por exemplo, acautela o quê? É este conjunto de assimetrias. Até porque um culto evangélico em 1 hora não acontece. Não acontece. Mas é 1 hora, nós ainda estamos a aquecer. Ainda estamos a aquecer. Mas veja só, se estamos a aquecer em 1 hora. Agora imagina aquele que tem que ter só 15 minutos dentro da mesquita. É um desastre. Eu acho que o grande problema que nós temos aqui é tentar regular especificidades que não dizem respeito ao regulador, neste caso ao governo. Primeiro, eu acho que o que podia ter acontecido aqui é colocar um horizonte mais ou menos, dizer, ok, sim, que a permanência não seja de 1 hora, não seja de 2 horas, e deixar ao critério dessas congregações, desses grupos, ter que gerir praticamente como é que eles vão fazer isso. Praticamente o que estamos a fazer é colocar o beabá, é como se estivesse a gerir aí um bebê, mas não dão tempo às pessoas para poderem fazer aquilo que têm que fazer. Eu quero voltar para aquela outra questão, que é muito interessante, sobre aquela questão de apenas aqueles que estão registrados e aqueles que não estão registrados. Eu acho que é um problema aqui muito grave. Nós não podemos estar aqui a privilegiar ou então a promover a questão das informalidades, o informal, porque é isso que este país faz. Nós promovemos Dumbanengue, nós promovemos, não é, My Loves, nós promovemos, agora estamos a promover, não é, igrejas clandestinas, tudo mais. Parece que tudo vai assim para uma situação
de ter que promover o informal. Como é que se promove o informal? Promovemos, depois vamos lá para castigar. Depois vamos lá para castigar. Como é que nós promovemos? Promovemos exatamente quando colocamos a fasquia muito mais alta do que aquilo que é a capacidade das pessoas para fazer. Ou seja, eu não posso de forma nenhuma exigir que os moçambicanos viajem em autocarros. Aliás, que o empresário moçambicano na área de transporte tenha autocarro, se nem tem capacidade para comprar um minibus de 15 lugares, ele sofre para fazer e aí surgem os valores. É assim como nós promovemos. Não posso de forma nenhuma colocar fasquias tão elevadas como são aquelas que são colocadas para poder promover, neste caso, promover o registro das confissões religiosas, das entidades religiosas, quando nós sabemos que essas condições não são possíveis para essa realidade deste país. Não, quando nós fazemos isso, estamos a promover exatamente a informalidade e é isso que está a acontecer até quando nós voltamos para essa questão da lei. A outra questão que é muito interessante em volta disto é aquilo que é a prestação do servidor público, aquilo que, neste caso, a do ente público. O ente público tem que ser aquele que busca, de alguma forma, a criar condições para servir, neste caso, aquele que o tenta, aquele que neste caso, que procura servir. O que está a acontecer agora é que, pelo contrário, nós estamos muito mais para castigar, não é? Estamos muito mais para poder espezinhar e criar dificuldades para que... Podemos atender... Aonde nós tínhamos que ir buscar solução ou socorro. É onde nós estamos a ter problema. Estamos a ter problema. Vamos atender o nosso irmão Abudo, que está nos ligado na Nampula. Muita paz. Sim, irmão Abudo, já está a participar. Paz, Senhor. Muita paz, meu irmão. Em primeiro lugar, quero saudar aí aos reverendos que estão aí. Amém. E dizer que o programa é de louvar a Deus. E... Amém, estamos a ouvir? Pode fazer a sua fala. Queria também participar, né? Sim, já está a participar. A respeito dessa inquietação, né? Que todos nós, como corpo de Cristo, estamos já a sentir, né? Com relação a essa medida de relaxamento das igrejas. Amém. Dizer que, ao meu ponto de vista, eu acho que o governo ele tem a tendência de extorquir as igrejas. Isto é uma tendência diabólica mesmo. Porque vendo e olhando sobre as condições que eles estabeleceram, e mesmo que a gente perceber que o governo ele está a criar um braço de ferro contra Deus. Ele cria um braço de ferro mesmo contra Deus. Amém. Agora, o que nós como a igreja devemos fazer, precisamos mesmo nos posicionar, ficarmos vigilantes, precisamos orar acima de tudo. E não podemos ficar calados também por causa dessas situações. Porque eu acredito, né, por último que eu quero dizer, eu acredito que dentro do governo existem pessoas que são governadas por anticristo e que essas pessoas têm tendência de querer destruir a obra de Deus. É simplesmente isso que eu queria só dizer e participar ao programa e desejar muita paz. Que continue assim o programa. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado por participar. Obrigado. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Então, o grande problema que nós temos neste país é mesmo por aí. Temos que ter servidores públicos que estão interessados em criar condições para que a sociedade moçambicana encontre um serviço adequado para poder gerir esta nação. Ou seja, se nós queremos que haja uma progressão, que haja um desenvolvimento, na verdade temos que criar normas, temos que criar mecanismos, temos que criar serviços
que estejam ao serviço do cidadão, não o contrário. E essa é a situação que nós estamos a ter. Agora, olhando para esta situação concreta, eu acho que temos um outro grande problema. O outro grande problema é que, provavelmente, até estamos a falar aí, conhecendo até algumas das máquinas, eu estou a falar dos termômetros, por exemplo, e alguns desses produtos estão aqui. Eu acho que estão com preços especulativos muito altos. Um termômetro não chega aqui a 500 meticais neste país, saindo da origem até aqui, não chega a custar 500 meticais. Se chegar a 300 já é muito alto mesmo assim. E um termômetro vai custar 3, 4, 5, 7, não é possível. Então, eu acho que o que está a acontecer em volta deste processo todo é que aqui uma tentativa, trouxeram termômetros e alguém provavelmente por aí está a fazer muito dinheiro e são exatamente pessoas, infelizmente, que algumas vezes estão posicionadas para tomar medidas destas e acabam, de alguma forma, tornando as coisas cada vez mais difíceis para as pessoas para poder amealhar esse dinheiro para o seu bolso. Isso chama-se exploração, estão a explorar exatamente as pessoas. E mais ainda, eu acho que é contraditório. Em 24 horas nós tiramos uma norma dessas, exatamente para uma situação em que nós estamos a... Não, nós queremos legislar, nós queremos uma lei de liberdade religiosa para impedir que as pessoas ganhem muito dinheiro porque estão a fazer muito dinheiro. E agora estão a dizer, na verdade é o que está a acontecer aqui, o que eles estão a dizer é que as igrejas têm muito dinheiro, não é? As igrejas têm muito dinheiro, então logo em 24 horas eles compram todas as coisas, estão lá. E sabe o que está a acontecer aqui? É que eles estão a dizer, na verdade, que aquilo que nós dissemos queremos combater, na verdade nós queremos favorecer. Queremos favorecer exatamente aqueles que usam a liberdade religiosa, esses mecanismos todos, para poder fazer muito dinheiro. Ou seja, é uma forma contraproducente, é uma forma, na verdade, que nós temos de criar algo que é contrário àquilo que nós queremos atingir. Porque se nós queremos combater uma coisa, então... Porque, mais uma vez, voltamos para aquela situação de conhecimento. Se nós conhecemos as igrejas neste país, se nós conhecemos a realidade das pessoas neste país, igrejas, pessoas que sentam no chão. Igrejas, pessoas que não têm banco. Igrejas, eu vou trazer algumas fotos aqui, acho que a direção nacional está a precisar. Vou trazer fotos, vídeos das igrejas reais neste país. Posso garantir. Vou trazer, tenho muitos vídeos. Viajo, faço fotografias, vou trazer aqui para o programa. Eu acho que eles têm que ver isso. Uma cadeira pode custar aí 200 meticais. Agora, se uma igreja tem 3.500 meticais, dessas igrejas tem 3.500 meticais para comprar termômetro, provavelmente até prefere comprar cadeiras, que são logo cerca de 15 cadeiras que vai comprar. E já resolve um problema daqueles que estão a sentar no chão. Não, mas parece que o termômetro não é para lá, não é para os distritos, é para aqui, para a cidade. E outra coisa, eles não... Lá não há Covid, Covid é aqui. Sim, reverendo. E também, eles não podem criar leis baseando-se com igrejas que eles veem na internet. Apóstolo dele, últimas considerações. Então, você olha para a internet e vê... Essa igreja tem live, essa igreja tem live. Então você está a pensar... E o termômetro tem alguma função. Não é só a igreja adquirir o termômetro e ter ali o termômetro, como está a dizer esta nota informativa. Porque depois de detectar-se, por exemplo, que esta pessoa tem uma temperatura alta e depois... Mesmo nos restaurantes, quando a gente... Qual é o hospital mais próximo que está ali daquela igreja? Eu quando entro, por exemplo, nos estabelecimentos comerciais, costumo até rir com os guardas, geralmente entregam o guarda que está ali o termômetro. Eu pergunto a ele depois, o que é que diz? Está aqui. Está aqui o quê? Está aqui a tua temperatura. Para fazer o quê eu com a minha temperatura? Então, peço que vamos começar por si mesmo. Doutor Félix, últimas considerações. Ok. Apóstolo, vamos lá começar por si. Pode ser. Últimas considerações. Últimas considerações vão para... É uma pergunta. 30 segundos. 30 segundos. As igrejas não registradas não poderão funcionar. Mas nós temos igrejas que estão a tentar registrar as suas igrejas há 5 anos, 7 anos, e temos igrejas que têm 1 ano de existência, já tem registro. Alguma coisa não está bem aqui. Se eu, como igreja, estou há 7 anos a tentar registrar
igreja de uma forma honesta, sem envolver corrupção, e não estou a conseguir. E me aparece uma igreja que só tem 1 ano de existência, já tem registro, e ainda nos jogam na cara assim: você não registrou a igreja? Não, ainda não registrei. Mas eu já registrei. Mas como é que você já registrou? Eu estou a operar há 7 anos, 8 anos, ainda não tenho registro, e você está a operar há 1 ano, e em 6 meses você conseguiu fazer registro. Alguma coisa aqui não está bem. Logo, lá dentro também temos corrupção. Doutor Sérgio, algumas considerações? Bem, eu acho que nós precisamos de voltar atrás e sentar e pensar exatamente o que é que nós queremos atingir como país, e principalmente no que diz respeito àquilo que é a liberdade fundamental, a liberdade, neste caso, um direito fundamental, um direito humano, que é a liberdade religiosa. E as medidas todas, ou seja, uma das formas que nós temos para violar e impedir a concretização desse direito é exatamente colocar barreiras, colocar medidas que até parecem, de alguma forma, muito bonitas, mas nós sabemos que aquilo que quer se atingir é exatamente impedir a concretização da liberdade religiosa. Liberdade religiosa é um direito que deve ser garantido e deve ser protegido. Certo. E aí, o que nós temos de dizer também é que não vamos informalizar as instituições, não vamos informalizar. Aliás, os países que mais têm estado a crescer, a desenvolver, são aquelas que criam mecanismos para que pequenos empresários, para que pessoas mesmo iniciem os seus empreendimentos, iniciem. Aliás, estamos a falar onde a igreja está mais organizada, é onde não existe uma perseguição, aliás, e tem contribuído de uma forma muito interessante para o desenvolvimento da própria nação. Temos aqui a África do Sul, logo, e temos estado a dizer, são três apenas pessoas que podem iniciar uma igreja. Temos aqui a Europa, e não há número nenhum, e qualquer um pode fazer. Então, eu acho que é possível nós fazermos essas coisas aqui para o bem da nação e da liberdade. Agradecemos e queríamos também dizer que a igreja conta com a Associação Moçambicana de Advogados Cristãos para a defesa dos interesses da igreja, uma vez que a Direção Nacional de Assuntos Religiosos não está a fazer o seu trabalho. Dr. Félix, considerações finais, 30 segundos. Bem, primeiro agradecer por esta oportunidade. Quero acreditar que quem é de direito há de ter ouvido alguma coisa cá da nossa parte. E se calhar deixar claro que esta manifestação de indignação da nossa parte não baseia-se em ignorância nenhuma. É preciso perceber aqui que estamos a lutar, estamos apenas contra as assimetrias que estão se a verificar. A questão da pandemia é um perigo para todos nós. Então, todas as medidas que forem se a adotarem devem ser medidas equilibradas que não cheguem a criar problemas na sociedade. Não podemos pensar que a igreja está fora do contexto nacional. Não está, está dentro da sociedade. É preciso equilibrar. Dizer a todos que a igreja não está contra as medidas preventivas. Como eu disse no início, é a primeira instituição preocupada com a saúde pública, com o bem-estar do cidadão. O que está em causa aqui são os processos, procedimentos, são os prazos. Portanto, o que nós esperamos ouvir dentro de dias, no comunicado à nação do Presidente da República, é que autorize a realização dos cultos, né, com medidas pensadas, equilibradas, e que possam ser consideradas corretas, portanto, pelos líderes religiosos, pelos cidadãos. E hoje, a Direção Nacional de Assuntos Religiosos faça aquilo que costuma-se fazer, que faz os presidentes dos municípios, de vez em quando, com os doates, né? Tratam, acumulam um processo, o presidente vai lá a uma aldeia, a um distrito, a uma zona, atribui os doates, sem levantar questões de mérito da pessoa que quer abrir a igreja e tal. Senhor diretor, pense nisso. Tem muitos processos aí, muitos processos. Bom, seria bonito já estão a dizer ir a uma zona tempo e conceder as reservas, os registros às pessoas. Obrigado. Caro telespectador, está no verbo, é muito bom, o tempo corre, mas só para terminar, a igreja é responsável de pessoas adultas, de pessoas doutas, de pessoas que sabem o que querem. Queremos também dizer aqui, dar esta informação à Direção Nacional de Assuntos Religiosos. Tratem a igreja
conforme realmente ela merece e não desta maneira. Nós estamos aqui atentos para ver todas as ações que são desenvolvidas para a Direção Nacional de Assuntos Religiosos e outros assuntos ligados à palavra, à igreja. Por isso, continue acompanhando o Verbo. Na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui às 17 horas e até lá. Muito obrigado pela audiência. Tchau!